Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos internautas, que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Gostaria de convidar a todos nesse momento para que a gente faça a oração de abertura. Iniciaremos agradecendo então ao nosso Pai Maior, agradecendo aos amigos espirituais, ao nosso amigo Jesus, pela oportunidade que temos de nos reunir para ouvir, para aprender, para rezar, pedir ao Pai que nos abençoe, nos ilumine, nos cuide, nos guarde, nos cure de todo e qualquer mal. Pedir a Deus que nos dê sabedoria, inteligência, discernimento para bem ouvir, bem compreender e que possamos levar para o nosso dia a dia as lições que a doutrina espírita nos traz, que o nosso Mestre Jesus nos traz através dessa doutrina. Que possamos então ter uma boa reunião em paz e harmonia. Que assim seja. Muito bem. Para esse dia de finados, que é o dia de hoje, programamos conversar sobre esse assunto do Evangelho, que aparentemente não tem uma relação, à vista grossa, mas se nós entrarmos no assunto, nós vamos ver a relação. Então, o dia de finados é um feriado importante, porque desde que eu me lembro por gente, sempre teve esse feriado, e faz tempo que eu me lembro por gente já. A coisa já está indo, afora, E veja que interessante, porque fala do mesmo assunto, O dia dos mortos, o dia de finados, lembrarmos das pessoas que já foram, das pessoas que já partiram para o mundo espiritual, E daquele jeito que eu vejo, a movimentação lá no cemitério, a lavação dos túmulos, a pintura, as flores, Por mais que seja um dia no ano, é naquele dia que as pessoas lembram dos seus mortos, A gente sabe, a doutrina espírita nos diz que eles não estão lá, Aqueles que nos deixaram, o corpo deles está lá, E a vida verdadeira, o seu espírito não está mais lá. Mas, como as pessoas se organizam, levam flores e vão lá, é muito provável que eles se desloquem até o cemitério para que possam encontrar os seus queridos, Uma demonstração clara de que a vida continua, Porque quando a gente se preocupa, pensa naqueles que já se foram e toma atitudes e faz deliberações e compra tinta e lava e se preocupa, eles são lembrados, Eles estão lá. E é essa relação que tem com o assunto da noite, Porque o nosso assunto dessa noite é a ingratidão dos filhos e os laços de família, que está lá no capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe. Reflexão de Santo Agostinho. Então, nós só vamos compreender, essas dificuldades, as brigas, as dificuldades de relações entre as famílias, quando nós avaliarmos a verdadeira vida. A vida
que continua após a morte, né? E é isso que a doutrina nos auxilia, né? Quando compreendemos a verdadeira vida, quando compreendemos a vida espiritual, quando compreendemos o Evangelho de Jesus, que nos fala de uma vida após a morte, né? Conseguimos compreender melhor as relações, né? O porquê que temos tanta afinidade com algumas pessoas, o porquê que não temos afinidade com outras, né? E é nesse sentido que nós vamos encaminhar então a nossa conversa dessa noite. Eu lembro de uma história contada pelo Haroldo Dias, e vou contar para vocês com as minhas cores, que nem diz o Divaldo, com as minhas tintas, né? Então ele fala de duas famílias, né? Família A e família B, divididas, morando no interior, separadas por uma divisa de terras, uma cerca, né? E essa cerca, né, foi causa de muitos dissabores, né? A cerca, segundo a família A, estava errada, né? Mas a família B achava que não. Não mexam nessa cerca, era a instrução dos mais velhos. Mas o filho mais novo de uma das famílias foi lá um dia e disse: isso não pode estar certo. Se não é aqui, eu vou tirar daqui e vou botar para cá essa cerca. E ele fez. E causou um transtorno medonho. Porque ao saber da mudança da cerca, a família B tomou providências, foi lá tirar satisfações. E o primeiro encontro resultou então no desencarne desse filho mais jovem da família A. Em represária, logo em seguida, a família A foi ao encontro da família B e houve então mais um desencarne. E assim foi. Desencarne na família A, desencarne na família B, que sobrou pouca gente. Muito bem. Todos lá para o túmulo. Todos lá para o cemitério, né? Reunidos, então, no mundo espiritual, depois de um tempo, compreendida a situação do verdadeiro valor das coisas materiais, né? Se encontraram, se perdoaram, decidiram voltar. A família A e a família B e a cerca, né? Com o compromisso de que aquela cerca não sairia do lugar. Muito bem, passaram-se os anos e o filho mais jovem de uma das famílias foi lá, não está certo essa cerca. E comentou em casa: não, mas não pode mexer nessa cerca. Nós já sabemos, está lá no subconsciente. Vai dar problema, não mexa. Mas papapá mexeu na cerca. Muito bem. Aconteceu de novo. Dessa vez um pouco mais brando. Apenas esse jovem perdeu a vida nesse desentendimento de mudança de cerca. Mas a animosidade persistiu para o resto da vida. Voltados todos para o mundo espiritual, depois da morte violenta e das mortes naturais, se reuniram, se encontraram. Depois de algum tempo de reflexão, houve o perdão e resolveram replanejar novamente para que pudesse se entender com a cerca. Então, no planejamento reencarnatório, aquele jovem que morreu da última vez viria na outra família, né? Para ver se eles iriam se entender e causar esse entendimento, né? Muito bem. E ele iria se apaixonar por
alguém da outra família, a sua família original, para que pudesse, né, haver esse entendimento. E no final a cerca permanecesse naquele lugar, né? E assim foi. Eles vieram, aquele jovem estava estranho na outra família, se sentia deslocado, se sentia estranho, diferente, parecia alguma coisa não estava certa. E com o passar dos anos se apaixonou por uma jovem da sua família original. Nossa, daí sim, guerra total. Mas os jovens estavam apaixonados, não queriam saber de guerra, queriam saber de amor, se uniram, né? Fugiram, a animosidade voltou, né? Mas dessa vez não teve nenhuma morte. E a cerca ficou lá no lugar. Depois de passados os anos, os mais velhos desencarnaram naturalmente. Por herança, os jovens voltaram lá, a cerca ficou no lugar, não houve mais briga a respeito daquele assunto. E, passado mais os tempos, se reuniram novamente no mundo espiritual com um progresso a mais, né? Havia ainda a animosidade, havia ainda o rancor, a mágoa. Imagina se apaixonar pelos inimigos, né? Mas veja como a providência trabalha para que as coisas se acertem, né? Dessa forma nós podemos entender, então, algumas coisas a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Então a ingratidão, ela é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. A partir do momento que nós compreendemos que a vida continua, que existe uma lei de causa e efeito, né? Que a lei que deve vigorar sempre é a lei do amor, né? Nós vamos ver e compreender todas as situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia com as nossas famílias, porque eu acho difícil que não tenha uma família que não haja um desentendimento, né? O normal é que haja desentendimentos, né? Mas com esse conhecimento, né, da vida principal, que é a vida do espírito, nós podemos lidar melhor com isso, né? Lá nesse livro, Após a Tempestade, né, do Divaldo Franco, ele diz assim: sendo a ingratidão, no seu sentido genérico, uma detestável nódoa moral, a dos filhos para com os pais assume proporções relevantes, desde que colima hediondo o ato de rebeldia contra a criação divina. Então, se nós olharmos o título do nosso capítulo, Honrar Pai e Mãe, né? E saber que essa lei chegou para nós há mais ou menos 6.000 anos atrás, foi a primeira lei, estava dentre as primeiras leis que o homem recebeu. Moisés recebeu então no Monte Sinai, de um anjo do Senhor, pela sua mediunidade, os 10 mandamentos. E lá, dentre aqueles outros mandamentos, estava honrar seu pai e sua mãe. E os judeus naquela época acreditavam que seguir essa lei é uma lei divina, imutável, não vai mudar nunca. Seguir essa lei lhes daria vida longa. Essa era a crença dos judeus naquela época, né, devido ao grau de evolução que eles tinham, né? Depois veio Jesus
e prometeu às pessoas, prometeu a quem respeitasse a lei a felicidade futura, né? O reino dos céus. Né? E depois de Jesus, veio a doutrina espírita clareando, né, que somos espíritos eternos, cheios de dívidas, cheios de erros, de outras reencarnações, e que estamos aqui para ajustar esses erros. Então, estamos aqui para nos melhorarmos, né? Estamos aqui para espremermos o orgulho, né? Como é o caso daquelas duas famílias, né? Não se entendiam, foi preciso 3 gerações para que a cerca não mudasse mais de lugar, né? Foi preciso que um componente da família A fosse renascer na família B, por isso aquela estranheza de lugar, né? Por isso aquela sensação do lugar errado, né? Enfim, a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo paixões ou as virtudes. Então, quando nós formos lá para a morada, essa que nós comentávamos no início, lá no cemitério, né? Nós vamos, depois que desencarnarmos, então, nós não vamos ficar melhores nem piores. Nós vamos ser nós mesmos. Nós vamos levar conosco aquilo que nós somos. Todas as nossas virtudes, todas as nossas paixões, todos os nossos erros, né? Readquirindo no mundo espiritual a consciência da vida verdadeira, a vida do espírito, readquirindo no mundo espiritual a lembrança de outras reencarnações, do que fizemos, né? Deixando o corpo material aqui, lá no cemitério, que nos pesa e que nos deixa imobilizados, né? Nós vamos compreendendo melhor a nossa vida verdadeira. Então, vamos vendo que as coisas materiais não têm tanta importância, né? Entendemos melhor as leis divinas. Quando deixamos o corpo, essas coisas ficam mais fáceis, né? E aí, vamos nos habilitando a perdoar, vamos nos habilitando a caridade, vamos aprendendo na teoria todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Mas é necessário que a gente coloque em prática todas essas virtudes, né? Depois que tomamos essa boa resolução de colocar em prática, né? Então, normalmente oramos com muita resolução, né? Oramos com muito afinco para que possamos ter forças para esses momentos difíceis de prova, né? Vamos lembrar ali do nosso jovem, né? Daquelas duas famílias, né? Depois de terem se dizimado aqui, chegaram no mundo espiritual e conseguiram se entender e voltaram para que pudessem colocar em prática, né? A tolerância, o perdão, o desapego material, a cerca tinha que ficar lá, né? Então, assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia,
para encontrar-lhe a causa. É necessário voltar os olhos ao passado. Então aquele jovem que estava lá, renascido na família dos inimigos, né? Ele só vai compreender o porquê dessa antipatia se lançar os olhos na reencarnação, né? A Ivone do Amaral Pereira tem vários casos na sua obra, tem vários casos maravilhosos. No Clube do Livro, ela tem 3 livros muito bons que contam histórias nesse sentido, né? Eu trouxe esse ali, um caso de reencarnação, que eu confesso que não li ainda, foi só para lembrar de falar que na literatura espírita nós vamos encontrar casos, né, que nos explicam com muita clareza isso que nós estamos falando aqui agora, né? E nós temos, inclusive, aqui na casa. Deve ter desses livros da Ivone ali para vender ainda, né, Juliano? Então, ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encontra vem do espaço para progredir. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus os perguntará que fizeste da criança confiada à vossa guarda. Quando geramos um filho, né, não geramos o seu espírito. O espírito vem do espaço, vem de Deus, né? Foi criado por Deus. Normalmente, né, temos uma família espiritual que se reúne por laços afetivos, né? E temos também a família carnal, que nem sempre é reunida, nem sempre na família são espíritos afins. Há casos, né, como esse desse rapaz, que veio nascer na família oponente, para que se pudesse acertar as coisas, né? Assim nós vamos compreendendo a vida, né? E aqueles pais que receberam aquele menino, aquele jovem, né, se comprometeram, compreenderam a lei, porque lá no mundo espiritual a nossa compreensão está ampliada. E por isso um pai e uma mãe faz de tudo e deve fazer de tudo, né, pelos seus filhos. Quando os pais não cumprem de maneira satisfatória essa tarefa, essa função, né? Quando os pais, por algum motivo, abandonam seus filhos, ou relegam para terceiros, ou enfim, não cumprem a tarefa como ela deveria ser cumprida, mesmo assim nos explica o Evangelho que pelo simples fato de eles nos ter dado a vida, já é motivo suficiente para honrarmos pai e mãe, né? Para dispensarmos cuidados necessários na velhice, né? Carinho, dinheiro, condições materiais, né? Então, o simples fato de eles nos ter dado a vida já é o suficiente para sermos eternamente gratos, né? E então ele diz assim: não recuseis, portanto, o filho no berço, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Nós, de posse desse conhecimento, do planejamento reencarnatório, da lei de causa e efeito, da lei de amor, né? E das infinitas possibilidades que Deus nos dá para repararmos os males que fizemos em outras vidas, para fazermos direito, talvez, aquilo que noutras vidas não fizemos bem. Eu digo sempre que a maternidade, a paternidade, a família, ela é um dos sentidos da vida, né?
O sentido da vida está na família, no trabalho e nas dores indispensáveis. Quando não conseguimos cumprir a tarefa na família, no trabalho, então Deus nos possibilita que a dor faça com que a gente consiga evoluir. Quando cumprimos a tarefa na família e no trabalho, normalmente não há a necessidade da dor chegar, né, para nós. Mas nós normalmente gostamos de experimentar, né? Todos nós. Porque se você disser para uma criança que está perto do fogão, não encoste a mão ali que vai queimar, né? Ele vai encostar a mãozinha lá, né? Para experimentar se queima mesmo, né? Porque se conselho fosse bom, a gente vendia os conselhos, né? Já que quando a gente dá, as pessoas não dão aquele verdadeiro valor, né? Então essa tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Então, de posse desses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, né, a literatura espírita é riquíssima em casos, em histórias, né? E não é preciso ter especialização para ser pai ou para ser mãe, né? Não é preciso ter especialização para ser bom filho. Não é preciso ter especialização para ser grato. Não é preciso ter nenhum doutorado, né, para ser tolerante, indulgente, né? É preciso só seguir a consciência. Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: aonde que está escrita a lei? E a resposta vem: a lei está escrita na consciência. Como que está escrito na consciência? Foi nós que planejamos lá antes de vir para cá. As duas famílias ali se perdoaram e resolveram voltar e não tirar a cerca do lugar, né? Teve um planejamento, não deu certo. As duas famílias voltaram, se perdoaram, trocaram de filho, fizeram um planejamento. Isso tudo está lá no subconsciente. Então o nosso planejamento, da nossa vida, de cada um de nós, está no nosso subconsciente. É preciso que a gente vá lá dentro e busque, né? Por que eu tenho essa tarefa? Por que esse filho está comigo? Por que esse pai está comigo? Por que essa mãe? Né? E por que Jesus disse que a lei do amor é o resumo de toda a lei, que precisa que a gente saber, né? Então a lei está na nossa consciência. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons, os maus, que trazem sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Desde cedo, se você observar, né, você vai encontrar ali. Dá trabalho. Tem que perder noites de sono, tem que deixar as suas coisas para trás, né? Tivemos agora, recentemente, a minha irmã, que teve bebê, né? Já com 37 anos, 39, né? E eu vi a transformação nela, né? Primeiro ela não queria ter filhos, né? E depois eu pensei, nossa, será que ela vai... Como é que vai ser, né? E a transformação foi radical. É uma mãezona, né? Aquela vida de casal descompromissado que eles tinham, agora é exclusivamente voltado tudo pro nenê. Tudo. E é assim que tem que ser, é assim que
É assim que é bom que seja, né? Então dá trabalho. Cuidar desde cedo os pequenos sinais de egoísmo, os pequenos sinais de orgulho e combater. Porque até os 7 anos a criança está mais aberta para receber. E claro que ela vai aprender com o exemplo, né? Porque se o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, Deus não faz as provas superiores às forças daqueles que as pedem. Só permite as que podem ser cumpridas. E se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega, enfrentando as nossas dificuldades, enfrentando as nossas dores, os nossos problemas, né? No final seremos vencedores. Temos a sensação, às vezes, que a nossa cruz ela é maior do que merecemos. É um sentimento normal que temos, né? É normal. Mas Deus não dá uma cruz maior do que as nossas capacidades de carregá-la, né? Porque vai chegar um momento lá que a cruz vai servir de ponte, olha ali. E se a tua cruz é muito pequenininha, pode faltar, né? Já indo para o nosso encerramento, quase. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, normalmente sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É como eu falei, o sentido da vida está... Nós reencarnamos, em primeiro lugar, numa família. O primeiro sentido da vida é a família, depois o quanto eu sou útil para a sociedade e depois as dores. Então, às vezes, enfrentar as dificuldades materiais é muito mais fácil do que dominar o orgulho, né? O orgulho das brigas, né? Reconhecer que errou. Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Esses olhos que a terra há de comer, né, eles conseguem abarcar pouco, né? E os meus, já devido a que eu já sou, como é que eu falei no início? Que já faz tempo que eu me entendo por gente, né? Então estão abarcando menos ainda. Então, quando nós compreendemos a vida, a verdadeira vida, como espíritos imortais, né? Nós vamos ver que os arranhões, os ferimentos, os ferimentos da vida, as dificuldades, as dores, depois são pequenos arranhões, né? É preciso abarcar a vida no sentido mais amplo. Somos espíritos milenares, né? Essa vida aqui, se correr tudo bem, viveremos 80, 100 anos. Que na vida do espírito é uma piscada de olhos, né? Pois somos espíritos milenares. E abarcar a vida nesse sentido, uma vida com dificuldades maiores, né, pode não ser nada, né, diante do benefício que isso vai nos trazer depois. Então, suportar com tolerância, com benevolência, o perdão, o amor ao próximo, né? Então, mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, os homens, né? Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Então, no planeta Terra, estamos todos numa faixa de vibração, numa faixa de evolução que vai
que vai daqui até ali, né? Espíritos inferiores no nosso planeta Terra ainda. Mas nessa faixa de evolução, nós estamos um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, né? E aqueles que já compreenderam um pouquinho mais a vida, a verdadeira vida, eles podem olhar com mais benevolência para aqueles que não entenderam, né? Então, aqueles raivosos, aqueles que ainda fazem o mal, aqueles que não perdoam, aqueles que carregam mágoas, né? Nós devemos nos esforçar para compreender, para ser um desses espíritos, né? E que fora da caridade não há salvação. Jesus ensinou que fora da caridade não há salvação. Então, lá no Evangelho, se nós seguirmos a ordem, logo depois desse capítulo, que é o honrar pai e mãe, o capítulo 14, no 15 vem o fora da caridade não há salvação. Então ele se refere à caridade para todos, né? Caridade para qualquer irmão, para qualquer habitante do planeta Terra, qualquer habitante do universo, né? E que dirá então com os nossos familiares, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos. Nesse sentido, que vamos encerrando a nossa reflexão com o pensamento voltado para o perdão, para a caridade, com o pensamento voltado para os ensinamentos do Cristo, com o pensamento voltado para a benevolência, que nesse momento vamos desejar a todos os irmãos. Vamos imaginar aquelas pessoas que amamos, que estão lá nas nossas casas, que elas possam receber esse influxo de luz, esse desejo de que elas fiquem bem, que tenham saúde. E vamos espraiar esse desejo para todos os nossos irmãos em Cristo, que nesse momento estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios e em todos os lugares insalubres desse nosso planeta, incluindo ainda as guerras, infelizmente. Peçamos então por todos os nossos irmãos. Mas, nesse momento particular, vamos voltar o nosso pensamento para nós, para o nosso corpo. Porque é preciso que estejamos bem para que possamos dar. E nesse sentido, vamos pedir a Deus que nos guarde, nos cuide, nos cure de todo e qualquer mal, de toda e qualquer doença que possa nos atingir. Que essas luzes divinas penetrem em todos nós, nos auxiliando nas nossas pequenas dificuldades do corpo, nas pequenas e nas grandes dificuldades. Então, meus irmãos, muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.